Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Versículo de número 11. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Vencendo batalhas mentais. Hoje nós sabemos que vários irmãos nossos estão fazendo curso, né? Então nós tivemos um desfalque, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, amém? Vencendo batalhas mentais. Êxodo 3:11 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes, quem nos diz isso são outras pessoas. Quem que você pensa que você é? O que você acha que você é? Para falar, para agir, para ser assim. E a gente toma aquilo como uma afronta. O problema é quando nós dizemos para nós mesmos: quem sou eu? Geralmente a gente sempre, quando alguém nos fala algo, nós nos nivelamos sempre por baixo. Ah, isso aí não é para mim. Quem sou eu, fulano? Isso aí é para Beltrano. Isso aí é para o filho de não sei quem. Isso aí é para vocês. Olha para mim. Olha a minha situação. Eu quero dizer para você que às vezes o fato de você se sentir incapaz, diga para quem está do teu lado assim, olha, o fato de você se sentir incapaz não te faz um incapaz. Os sentimentos, como eu já tenho dito reiteradas vezes aqui, eles são enganosos. E o diabo tem grande força, vontade em que você acredite nisso. Que você é incapaz, que você não vai conseguir. Os nossos sentimentos nos pregam peças o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos nivelando por baixo, o tempo todo a gente está dizendo, isso não é para mim. Mas eu quero dizer para você, é para você sim. Deus tem vitórias para mim e para a sua vida. E às vezes o maior limitador das nossas vitórias somos nós mesmos, por não acreditar naquilo que Deus está propondo para nós. No texto lido, Deus está chamando Moisés para libertar o povo. E ele está dizendo: mande qualquer outro, menos eu. Tem tantas pessoas com mais capacidade. Por que eu? Por que comigo? Às vezes, quando citamos aqui Gideão, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, e a minha família a menor, e eu lá em casa sou quem? Quando ele diz isso, ele está dizendo: Senhor, a regra é que o primogênito seja chamado pelo Senhor. A regra, Deus, é que se chame o mais velho. Mas Deus é especialista em contrariar as possibilidades que o ser humano coloca. Ele pega o menor da casa, como pegou a Davi. Ele chama aquele que ninguém dá nada por ele. Por quê? Para que a glória seja sempre dele, nunca nossa. Então vamos parar de nos nivelar por baixo, de acharmos não sermos capazes. Deus não erra quando te chama. Se Deus está te chamando, é porque você tem potencial e você pode fazer. Então vamos parar com esse espírito de autocomiseração. Coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Não, nós vamos vencer. Às vezes esse sentimento de fraqueza vem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, diz: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo está dizendo? Muitas vezes eu estive diante de vocês forte, mas por dentro eu estava como? Estava mal, eu não estava bem. Quando eu cheguei à Macedônia, ele escrevendo, não tive alívio. Por fora,
combates. Por dentro o quê? Temores. Irmão, muitas vezes você vai pregar coragem, você vai pregar vitórias, precisando de uma. Muitas vezes você vai falar para alguém aquilo que você gostaria que alguém falasse para você. Não para, não desista. Você vai tirar esse povo dessa situação. Você vai chegar do outro lado. Josué, agora é contigo, hein? Você vai passar o Jordão. Ei, Deus está falando com você aqui nessa noite, você que nos assiste. Ele acredita em você. Então você precisa acreditar. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda, é Bíblia. E graças a Deus que nós não estamos firmados na nossa capacidade nem no nosso braço. Ainda bem que nós reconhecemos a nossa pequenez, ainda bem que reconhecemos a nossa limitação, o quão pequeno nós somos, porque entendemos que se faz algo é porque a boa mão do Senhor está conosco, como disse Neemias. Neemias, como que foi isso? A boa mão do Senhor. Foi ela que nos trouxe até aqui. Em 1 Coríntios 12, 7 ao 10 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outros profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-la. Então ele chama cada um dentro da sua capacidade. E nós percebemos nessa escala de 9 dons, que nós como igreja, esses dons não cessaram. Esses dons foram dados à igreja. Nós é que não estamos nos apossando pela fé deles, para impor as mãos e ver cura, para orarmos e repreender em nome do Senhor e ver a resolução. Nós é que não estamos usufruindo desse Espírito que nos dá discernimento para entender, ler os tempos nos quais estamos vivendo. Então o que nós precisamos começar a perceber é que o fato de eu me sentir assim não pode impedir você e nem a mim de fazer o que tem que ser feito. Porque eu não vou deixar de fazer porque eu não estou sentindo. E eu não vou fazer porque eu estou sentindo. Eu vou fazer porque é a coisa certa. Eu vou fazer foi porque Deus me chamou para fazer. Então eu não tenho que sentir. Eu tenho que crer. Eu tenho que ir lá e pela fé e declarar. Não estou falando aqui de confissão positiva. Eu estou falando de se apossar pela autoridade que o Senhor nos deu. Em meu nome vocês farão. Ele não mentiu quando disse isso. Se ele está dizendo que no nome dele, meu irmão, você pode, diga para quem está do teu lado, tudo é possível ao que crê. Ele faz essa declaração em Marcos capítulo 9 para aquele pai. Tudo é possível. Irmão, tudo é tudo. Não tem aí uma pausa, tudo é tudo. Mas é possível para quem? É possível para quem? Agora pergunta para quem está do seu lado, você crê? Meu irmão, muitas vezes a gente vai dizer que crê, mas a gente não está crendo nada. Muitas vezes você fala, não, eu creio, mas lá dentro você está, ai meu Deus. E agora, Senhor, como é que vai ser isso? Isso é sentimento. O sentimento, ele é ruim quando ele paralisa você. Sentir medo, irmão, não é ausência de fé, não. Ter receio não é covardia, é sensatez. É observar e ver que o problema é problema. Mas eu preciso crer no Deus que chamou, porque o Deus que chamou é Ele que capacita. O Deus que chamou, Ele me dará as ferramentas necessárias para vencer esse obstáculo. Então, se você crê nisso, não se deixe iludir por aquilo que você está sentindo. Alguém aqui em algum momento já não se sentiu merecedor de alguma coisa?
Deus é tão bom e olha quanto Deus tem feito e eu tô pisando tanto na bola com Deus. Deus tem me prosperado, Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha família. Efésios 3:7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como ele estava se sentindo? Não merecedor. Eu, o menor, olha o que Deus confiou para mim. Alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que perseguiu, assolou a igreja, matou, consentiu com morte. Agora Deus vai lá e fala, não, agora vou te reposicionar, vou te colocar, Paulo, na rota. E às vezes nós nos sentimos assim. O sucesso, meu irmão, ele é decidido pelo que você está disposto a ignorar. Diga comigo, o meu sucesso será decidido por aquilo que eu estou disposto a ignorar. Se você ficar dando muita ênfase para bobagem, você vai parar. Se você ficar parando para explicar muita coisa, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então existem coisas tão pequenas que você está parando por elas. É bem verdade que ninguém tropeça em montanha. Então, querido, cuidado para que coisas muito pequenas não decidam a sua alegria diária. Estamos perdendo a alegria, estamos perdendo o poder de produção por pouca coisa, por bobagem. Porque algo não saiu do jeitinho que eu queria, eu quero bater no planeta. Ah, se não puder botar esse ventilador aqui para mim hoje, amanhã não serve. Não quero mais ventilador, vou fazer. Um ventilador está roubando a sua paz, a sua alegria. Uma bucha na parede. Uma vassoura fora do lugar. Você está permitindo que coisas ínfimas ditem como vai ser sua semana, como vai ser seu dia. A grandeza não é a ausência de falhas. A grandeza está na vontade de superá-las. Alguém não é grande, alguém não é vitorioso porque não falha. Não, ele é grande, ele é vitorioso porque ele a todo instante está tentando matar o quê? Os seus pontos vulneráveis, as suas fraquezas, os seus limites. Então eu preciso entender isso aqui. A minha grandeza não é ausência de falhas, mas a vontade de superar cada uma delas. Eu sei que sou falho, eu sei que tenho falhado, mas eu preciso vencer isso. E a pergunta é, o que você está fazendo para vencer as suas falhas? Pessoas medíocres terceirizam, culpam outras pelas decisões equivocadas que tomam. Essa pessoa não pode ser você. Em 1 Coríntios 1:27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você já se sentiu fraco? Sem vontade nem de levantar da cama? Naquele negócio assim, hoje eu vou ficar deitado o dia inteiro, não quero nem sair do sofá. Você já passou o dia todinho assim, você levantou, só saiu da cama, só mudou de ambiente, mas não mudou de realidade. Você só saiu da cama e foi para o sofá. Nem os dentes você escovou, nem o rosto você lavou. Você só puxou as coisinhas e foi lá e estou aqui. Você já se sentiu assim? A atmosfera que você cria vai determinar o produto que você vai produzir. Diga comigo, a atmosfera que eu crio determina o produto final. Então você tem que começar lá na sua casa a criar um ambiente da presença de Deus.
Você já tem que começar o dia, meu irmão, botando um som alto, um louvor de adoração. Você já tem que começar dizendo: Satanás, sai da frente, porque hoje eu vou te atropelar. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu já começo ouvindo música, dizendo: Deus está nesse negócio, eu vou vencer, e eu vou criar no meu lar, na minha casa, na minha vida, um ambiente de cura. Aí você bota lá: vou passando pela glória. Aliás, pela prova, né? E nós passamos pela glória também. Dando o quê? Então pronto, vamos passar, vamos vencer. Mas eu não posso criar uma atmosfera depressiva, um ambiente tóxico em casa, onde Satanás nada de braçada, porque eu já crio todo o ambiente para ele, só vim para cortar o lacinho, inaugurar um novo gueto do inferno lá em casa. Não, a minha casa vai ser um lugar de cura. A minha casa será um lugar, um ambiente da manifestação da glória, da presença de Deus. E o fato de eu me sentir fraco não significa que eu sou, porque Ele usa as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. É quando o diabo acha: agora eu vou com tudo, porque olha lá, está quebrado. E aí ele olha e fala: não posso, porque maior é o que está nele do que o que está em mim. Que atmosfera você está criando na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na igreja, com seus amigos, com os irmãos? Qual é o ambiente que você está criando? Tem gente que é tóxica. Como diz na roça, tem gente que é tóxico, pastor. Fulano é muito tóxico. Onde chega, até a plantinha artificial murcha. Ele já vem com a nuvenzinha e os raios. Que atmosfera você cria? Versículo 28, 1 Coríntios 1. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você já se sentiu desprezado e não desejado por alguém? Você já se sentiu assim? Ninguém gosta de mim, todo mundo me despreza. Parece que o meu nome deveria ser tapete, porque todo mundo quer pisar, todo mundo quer tirar uma casquinha. Já se sentiu assim? Os cristãos de Corinto, na sua maioria, pertenciam a classes humildes, a classe que ninguém queria. E Deus pega exatamente essa classe. O ministério de Jesus foi inaugurado em Lucas 4 com os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E Ele começou por onde? Com os pobres, com os humildes, com os simples. Então eu preciso entender que o fato de eu me sentir desprezado e rejeitado pode até ser por alguém, mas não por Ele. Ele te aceita como você é, mas Ele não quer que você fique como está. Está dando para a igreja me entender aqui, sim ou não? Ele aceita você do jeitinho que você está aí, todo quebrado, ferido, machucado. Mas Ele vai dizer: agora nós vamos mudar o estágio, nós vamos começar a reformar, nós vamos começar a mudar a sua realidade a partir de agora. No Salmo 5, versículo 12: pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, os cercas da tua benevolência. Um dia Davi disse em 1 Crônicas 29, 14: mi a mim, quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que recebamos do Senhor tanta bênção. Porque às vezes é assim que a gente pensa: quem sou eu? E quem é a minha casa para receber tanto que Deus tem feito? O nosso problema é que a gente deixa o diabo botar a lupa para nós no lugar errado. E você esquece de 1 milhão de possibilidades do jardim para só enxergar uma proibição. E você perde o jardim inteiro por causa de uma coisa. Já viu o ditado? Por causa de um tocinho, a gente perde o quê?
Tem gente que prefere perder tudo a abrir mão de bobagem. Orgulho. Nós precisamos entender que às vezes nós vamos nos sentir sem influência nenhuma. E às vezes a gente se sente assim, sem poder de influência. Porque é o que ele está dizendo. Pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo cerca ele de benevolência. Porque quem eu sou e quem é o meu povo? Já não basta as pessoas dizer, quem é você, fulano? Quem que você pensa que é? Eu agora que estou dizendo para mim, quem sou eu? Eu acreditei nessa propaganda. Em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você pode se sentir o mais carnal de todos e o menos espiritual. Então é com você que Deus quer resolver alguma coisa aqui nessa noite. É porque quando a gente sente que é assim, a gente está dizendo, Senhor, se o Senhor não entrar, se o Senhor não mudar a minha realidade, eu não saio dessa só. Se o Senhor não entrar comigo nisso, já perdi de goleada. Então ele está dizendo, eu, não um pecador, mas o pior de todos. O pior de todos, ele me escolheu. Ele te escolhe, meu irmão. Davi no Salmo 40:17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Agora o que Davi está dizendo? Eu sou um pobre e o quê? O cara só de oferta para a construção do templo, faça uma pesquisa depois, em barra de ouro de 1 quilo, 2 voltas ao mundo. É esse pobre aqui. E ele está dizendo que ele é o quê? Eu sou? A palavra pobre aqui no hebraico é evion. É desprovido de bens, necessitado. Ou seja, Davi nunca considerou o que ele tinha sendo dele. Aqui está a diferença de Davi para Saul. Aqui está a diferença de quando Saul pega literalmente Samuel pelo peito da camisa e fala, o meu trono não. E rasga a roupa de Samuel. Olha o rei Saul aí. Nem queria. Escondeu na hora que Deus chamou. Agora ele está agarrando o profeta pelo peito da camisa e dizendo, meu trono ninguém toca. Quando Davi tem o pecado exposto, você sabe o que ele fala para Deus? Deus leva tudo. Leva trono, coroa, pega tudo. Só não tire de mim o teu espírito. Aqui está a diferença. O que realmente conta para você. Porque as pessoas estão achando que valor, que ser abençoado, é ter riqueza. Ele está falando, eu sou um pobre, um necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E aqui ele usa não um pronome pessoal, porque ani, aqui não é o pronome pessoal. Aflição, tribulação, castigado, humilhado. É assim que eu estou me sentindo, humilhado, castigado, atribulado, mas o Senhor cuida de mim. Porque às vezes, irmão, é assim que a gente vai se sentir mesmo. E quem te vendeu uma propaganda diferente dessa está mentindo para você. Quem está falando, vem para Jesus que vai dar tudo certo, problema resolvido. Mentira. Davi está falando, olha, eu estou todo arrebentado, mas eu sei que Ele está cuidando. Eu estou todo destruído, mas Ele está cuidando de mim. Em 8º, 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente,
mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Diga comigo, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Você crê? Meu irmão, em áreas de sequidão na sua vida, em áreas que você está sofrendo, é nessa área que Deus vai fazer de você próspero e forte. Você não vai viver de testemunho dos outros, você vai ter teu testemunho para contar. Contar testemunho dos outros é legal, mas mais que especial é quando você fala assim, olha o que Deus fez na minha vida. Eu, o pior, o mais arrebentado, o que tinha tudo para dar errado, o que nem podia passar por o que está passando aqui, olha, tanta bênção, mas Ele cuida. Ele cuida, como diz a música lá do Kleber, né? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Ele... Deus cuida ou não cuida? Deus cuida. Querido, você pode não sentir, você não tem que sentir, você tem que crer. Você pode não ver, e às vezes nós não vamos ver, porque a gente não é guiado pela vista, pela fé. Mas Ele está cuidando. Ele cuida de todos os detalhes, Ele cuida. Podem se passar os anos. Pode faltar o sol, pode faltar a luz. Só não vai poder te faltar, meu irmão, nunca, Jesus. Creia nisso. Agora, aqui, você não pode corrigir o que você não está disposto a confrontar. Tem coisas na sua vida que você precisa confrontar. Não é ninguém que o fará, você precisará fazê-lo. Tem horas que você tem que chegar e falar para você mesmo, olha, isso aí que você está fazendo está errado, rapaz. Acorda. Esse posicionamento que eu estou tendo, esse sentimento está errado. Um cristão não deve pensar assim, não deve agir assim, não deve fazer assim. Então você nunca vai conseguir corrigir nada se você não estiver disposto a confrontar isso. E meu irmão, sabe como é que a gente confronta? Aqui, ó. Você tem que perguntar se esse comportamento seu está alinhado com a Bíblia. Se nos teus passos, o que faria Jesus nessa questão aí? Se o Senhor aprova, através da palavra dEle, o seu comportamento, as coisas que você faz, as coisas que você fala, a forma como você negocia. Você tem que perguntar, Deus, o Senhor está nisso? É assim que o Senhor faria? Isso aqui está correto? Se você não está disposto a corrigir áreas na sua vida, lamento em te informar, mas é daí para baixo. É daí para pior. Deus nunca consulta, meu irmão, o meu passado para decidir o meu futuro. Pelo contrário, Ele não morreu na cruz para explicar passado. Ele morreu na cruz para te dar futuro. Porque às vezes você está tão lá no ontem, que você está perdendo o melhor de Deus hoje, que vai te projetar para a glória dEle amanhã. É tanta luta, é tanto problema, mas você não consegue se desprender do ontem. Se Paulo tivesse essa mentalidade, não faria o que fez. Alguém que consentiu com morte, alguém que viu jogando as roupas de Estevão aos pés dele, depois de ser morto, apedrejado. E o semblante de Estevão era um semblante de quê, gente? De anjo. Está em Atos. Paulo era para viver depressivo. Paulo era para viver arrebentado emocionalmente, mas ele decidiu. Eu sou o pior de todos, mas ele me escolheu. Então a glória, a graça é dele, não minha. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo. E a vida que agora estou vivendo-a na fé do unigênito Filho de Deus. É nela que nós estamos nos movendo, é por ela que nós existimos. Então eu preciso ter essa percepção. Salmo 7, versículo 10. Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus de fato, meu irmão, diga comigo, Deus de fato é escudo.
mas eu preciso tomar cuidado por onde eu ando. Porque tem gente que fala, não, Deus é meu escudo. Mas onde é que você anda? Com quem que você está se relacionando? Com quem que você está sentando? Deus é escudo, Deus é que livra, Deus é que guarda, mas por onde você está andando? Porque Ele fará isso quando eu estiver na inocência. Mas tem caminho que você que está escolhendo andar. E aí nós podemos cantar. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiado em seu poder, sem qualquer perturbação. Por quê? Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. E a gente sabe que os perigos que nos cercam são quantos? São muitos, mas Deus faz o quê? Ele guarda você, Ele livra você, Ele te protege. Mas tome cuidado, seja prudente por onde você está andando. Porque, meu irmão, tem caminho que você vai andar e Deus não vai andar com você nele, não. Então, toma cuidado. Eu preciso começar a entender que muita da minha alegria está sendo minada, porque eu não estou sabendo filtrar ambientes. Diga para quem está do seu lado, aprenda a filtrar ambientes. O que significa isso, pastor? Vá onde as pessoas celebrem a sua presença. Vá a lugares onde as pessoas ficam felizes quando você está lá. E não em lugares onde a sua presença é simplesmente tolerada. Você já chegou num ambiente onde as pessoas que ali estão toleram você? Olha como elas te tratam. Frio. Você está, né, fulano? Você, aqui, irmão, então não sei o que e tal. Aí você fala, tá, irmão. Você é celebrado ou tolerado? Isso depende do lugar onde você escolhe estar. Aí você fica mal, você fica ruim, você fica deprê. Mas quem escolheu isso? Você. Você já sabe que aquele ambiente as pessoas não te gostam. Você já sabe que naquele ambiente as pessoas não celebram a sua presença, não celebram as suas vitórias. Então você está lá porque você é sadomasoquista. Você, ai, me bate. Ui, que delícia. Ai, eu gosto de... Ai, bate mais. Eu gosto de sofrer. Escolha a sua. Pare de tentar encaixar em lugares que não te cabem mais. Quem tem promessa tem que ter maturidade para entender que nem todas as mesas vão te caber, nem todas as amizades são para você, e nem todos os lugares vão comportar a grandeza das promessas de Deus na sua vida. Vocês entenderam essa frase? Repito que é para você gravar mesmo. Pare de tentar encaixar em lugares que não te cabem. Quem tem promessa tem que ter a maturidade para entender que nem todas as mesas vão te caber, nem todas as amizades são para você, e nem todos os lugares vão comportar a grandeza das promessas de Deus para a sua vida. Porque você pode se achar o verme do carrapato. O fato de você achar ou se sentir assim, não é assim que Deus te vê. E o problema nosso é que nós não percebemos que os nossos inimigos já viram isso em nós. Já viram a nossa grandeza, já viram o nosso potencial, igual eu preguei hoje aqui pela manhã. Os inimigos já viram o seu potencial. E eles estão vendo. Só que eles vão fazer de tudo para te frustrar. Mas que eles estão vendo, estão vendo. E você está facilitando a vida deles ou dificultando? 1 Samuel 2,19. Sua mãe lhe trazia uma túnica talar, como já disse, pequena, e de ano em ano lhe a trazia,
quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Diga comigo, gente saudável cresce. Meu irmão, Deus te fez para crescer, para evoluir, para avançar, não para retroceder. O autor aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 10, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que o quê? Avançam. O diabo vai fazer de tudo para você engatar a marcha ré. Salmo 9, versículo 3 e 4. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito, a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Diga comigo, amigos criam conforto, inimigos criam mudança. Por que você acha que Deus permite que o inimigo se levante contra a sua vida? Porque ele não gosta de você? Por que você acha que Deus permite o inimigo se levantar contra a sua casa, contra a sua família? Porque ele não gosta de você, porque você é chato? Não, é porque ele está dizendo, você precisa mudar, você pode ser melhor que isso. Como dizia meu pai, carro apertado é que canta. Depois, lá na frente, você já disse isso em algum momento. Eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia que eu ia conseguir chegar aqui onde eu cheguei. Gente, vocês não estavam lá naquele momento que eu estava. Quando eu estava naqueles dias maus, gente, vocês não têm noção do que eu passei. Mas olha que interessante, olha o verbo, está no quê? Passado. Você está muito melhor agora. Você entende isso aqui que eu estou dizendo? Amigo gera conforto, inimigo gera mudança. E Deus quer que você seja uma pessoa melhor. E para que isso ocorra, Ele vai te desinstalar. Ele vai te tirar dessa zona confortável que você insiste em ficar, do quarto para o sofá. E com a síndrome de Hard. Ó céus, ó vida, ó azar. E a musiquinha deprê torrando lá. A música do inferno, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Você vai ver na bênção, você vai ver. Isso nem é música de crente. A alegria é muito boa, irmãos. E como é bom a gente ter esses momentos de alegria, sim ou não? Só que a alegria não ensina nada para a gente. A alegria é boa, mas não nos ensina nada. As maiores lições da sua vida, meu irmão, não era quando você estava na beira da churrasqueira, não. As lições mais importantes da sua vida foi no dia mau. Foi no dia que aquela mão que você esperou que iam estender, recolheram. Isso acontece ou não? Aquilo que você pensou que ia te ajudar foi o que nem compareceu. Salmo 9,18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Olha que coisa tremenda isso aqui. O necessitado não será para sempre esquecido. Por mais que José tenha ficado 2 anos e meio só na cadeia, ele não estava esquecido. Você sabe qual que é a maior mensagem de Satanás nesses últimos dias? Por causa de rede social? Quem não é visto... Como é que é isso mesmo? Quem não é visto... E onde é que estava José quando Deus botou ele para o governo? Ele era a maior celebridade do Egito na época, não era? Ele era o empresário do ramo da Bangu do Egito. Não era assim? O Zé? Ele era o maior construtor de presídio na época, não era ele? Um trilhardário. Aí o farol falou, esse cara aí que está construindo uns prédios, esse cara aí que está fazendo uns negócios bacanas, chama ele. Era assim? José estava visto? Então para com essa mentira de que quem não é visto não é lembrado. Quem vai soprar teu nome não é rede social, não. Quem vai soprar teu nome é o Espírito Santo. É Ele que te vê quando ninguém te vê. Como diz o Tales, né? Quando ninguém me vê,
quando estou sozinho, com a minha dor, no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, já pensando em desistir. E aí, de repente, Deus entra lá, meu irmão, e Ele muda tudo. Deus te vê quando ninguém te vê. E Deus te vê como ninguém. Aqueles, meu irmão, que estão confortáveis com a sua debilidade, com a sua fraqueza, com a sua morbidez, nada mais estão fazendo do que facilitando a queda. Se você está no problema, não está legal, mas você não faz nada para mudar isso, você só está facilitando a sua queda. Só isso. Está ruim, está terrível, mas vamos levando, né? Aquele hino do inferno, né? Deixa a vida me levar. Não, não deixa a vida me levar, não. Quem vai levar ela sou eu, e é no nome de Jesus. Eu não vou facilitar a minha queda, não. Nós vamos lutar até enquanto eu estiver respirando, nem que seja por aparelho. Bora lá. Não é fácil. O hino do cantor cristão, Sou Feliz. Você sabe em que circunstância ele foi composto? O cara perdeu a esposa e os filhos num naufrágio. E quando o navio estava passando no lugar próximo onde o navio e a sua família tinha sido morta, ele olha para aquele mar e ele compõe: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, você entende isso? Porque a nossa felicidade não está aqui. Isso tudo aqui vai passar. A glória passa, os reinos passam. Quantos reis passaram? Quantas pessoas importantes já não estão mais aqui? E uma hora vai chegar a nossa. Você pode sentir que vai demorar muito para que Deus o ajude e o socorra, a fim de que se torne aquilo que você sonha ser. O Salmo 46, o versículo 1 e o versículo 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Deus. Tudo que nós temos é Deus. Vai ter dia bom, meu irmão. E vão haver dias terríveis. Mas em todos os dias teremos Deus. Em todo o tempo Ele está. Quando ninguém estiver, Ele vai estar. Não espere que Deus responda às suas orações. Não podemos esperar que Ele responda às nossas petições, quando nós, dia após dia, estamos ignorando as suas orientações, as suas instruções. Como querer que Deus me ouça quando eu ignoro a sua palavra, quando eu ignoro o seu mandamento? E muitas vezes você vai se sentir esmagado pela adversidade. Salmo 44, versículo 5. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos
os que se levantam contra nós. É o Senhor. As adversidades são um convite para mudança. Olha para o problema e entenda, esse problema é para eu mudar. É para eu me tornar uma pessoa melhor, mais humana. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A maneira como nós nos comportamos vai determinar se as lutas dessa vida, se as lutas e os problemas não te fazem mais humano, elas vão fazer de você o quê? Um monstro, um insensível. Os problemas têm esse poder de nos fazer olhar para os problemas dos outros com empatia. Olhar e pensar, podia ter sido na minha casa, podia ter sido comigo, podia ter sido com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Então os problemas têm o poder de nos tornar mais humanos. Mas em alguns o efeito vai ser uma catástrofe. Deus está olhando para o que está dentro de você e não para o que está fora. Em 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Deus vê o que está aí dentro. É o que está aí dentro que conta, é o que ninguém vê. É você na rua rindo, todo mundo olhando, falando que pessoa feliz, que pessoa bem-sucedida, mas ninguém sabe quem é você quando coloca a cabeça no travesseiro. Nós precisamos entender que Deus não vê como a gente vê. A gente olha para as pessoas e vê elas como Alice no País das Maravilhas. Irmão, quantas vezes a gente veste uma roupa que não é a nossa? A gente põe um sorriso no rosto, você bota uma maquiagem, ajeita o cabelo, bota uma roupa, sai rindo, cumprimentando todo mundo. E mais lá dentro de você está, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Como é que esse problema vai acabar? Quando isso acaba? Que jeito que vai ser? Porque não está no nosso controle, não está na nossa mão. Oi, fulano, paz do Senhor. Oi, irmão, paz, tudo bem? Fulano é uma bênção, né? Sempre rindo. Preparação mais oportunidade vai gerar sucesso. Deus está te preparando, porque oportunidades virão. E se você abraçar a oportunidade, o sucesso está garantido, se houve uma verdadeira preparação. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Não é que maneje a Bíblia mais ou menos de qualquer jeito, mas que maneje bem, que conheça essa palavra. Porque, meu irmão, Deus me fala através da natureza, criação, palavras, músicas, mas só tem um jeito de eu falar com Ele, orando. Mas Ele me fala de muitas formas e de muitas maneiras. E nesses últimos dias Ele tem nos falado pela sua palavra. Hebreus 1, 1 e 2. Como é que eu digo que amo esse Deus, mas eu não conheço esse Deus que digo amar? Eu digo que amo a Deus, mas eu não tenho tempo para esse Deus que digo que amo. Como eu amo uma pessoa, mas eu não tenho tempo para essa pessoa? Quando a gente ama, a gente inventa tempo, a gente cria tempo. 1 Samuel 16, 17, disse Saul a seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Não é mais ou menos, é bem. Conheço um pastorzinho de ovelha, Davi é o nome dele, é filho do Belemita, é filho de Jessé. Vou lá buscar,
Porque o garoto fazia com excelência o que ele fazia. Se Davi não soubesse tocar nada e tocasse de qualquer jeito, ele ia perder a oportunidade para ascender ao trono de Israel, só porque não sabia tocar. Porque a música foi só uma desculpa para ele estar diante de Saul, para ser treinado dentro da casa agora de Saul, para ver. Mas aquilo nunca iludiu Davi, porque ele já havia sido ungido para ser rei. Ele podia ter entrado na casa e falar: nossa, um dia isso aqui tudo vai ser meu, hein? Aquele trono ali, um dia eu que sento. Ele nunca entrou, ele nunca teve essa presunção na vida. Ele nunca foi presunçoso. Gálatas 1:10 disse Paulo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque no exercício das suas atribuições cristãs, eclesiásticas, você não vai agradar todo mundo. Fato. Nem a melhor igreja do planeta agradou Judas. Porque você imagina você ser membro da igreja que Jesus é o pastor. A igreja de Jesus só tinha 12 crentes. Um era incrédulo. Só acredito se eu botar a mão. O outro nunca te deixa, é o primeiro que vazou. O outro era muito racional. Que é isso para tanta gente? O outro estava lá só esperando a oportunidade para atraí-lo. Olha que igreja abençoada. Jesus teve uma igreja e nela tinha problema. Você acha que na PIB Mimoso do Sul não vai ter? Santa ilusão. Mas é aqui que nós vamos encostando um no outro, vamos relando um no outro e um vai pulindo o outro. É aqui mesmo que a gente vai ter uns arranhão, uns hematoma, mas é aqui que a gente cura as nossas feridas também. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a espada do sangue. Ou seja, se você não for fiel, ainda que isso lhe custe a vida, você é maldito. Se você está fazendo de qualquer jeito, maldito. O que você faz para Deus, você está fazendo com excelência? 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usarem passarão em piedade ainda maior. Ou seja, determine perseverar durante as fases de solidão e isolamento. Nessa hora, evita ficar falando. Porque na hora que a coisa não está boa, não é hora de falar. Porque se a gente fala quando a gente não está bem, a gente vai falar um monte de bobagem. Um monte de besteira. Quando a gente está ferido, com o coração magoado, a gente vai vomitar um monte de coisa que não vai ajudar em nada. Então Paulo está dando a receita para o pastor Timóteo: evita. Pois quem passa isso vai passar uma impiedade ainda muito maior. Não perca tempo com o que não vale a pena. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Administre com sabedoria o tempo, porque ele está correndo. Eu fui ver um vídeo meu, eu pregando, em 2004. Na hora que eu vi aquele menino com penugem na cara, nem um fio de cabelo branco, que eu olhei para o vídeo, olhei para o espelho, olhei para o vídeo, falei: rapaz, aquele menino que cortava o estado inteiro, dirigindo a madrugada toda. Nós, né? Camila no banco de trás da Matilde, carruagem de fogo, variante 73, toda queimadinha de sol.
Onde a gente parava, ela ungia o lugar. Novinho, 2 crianças e uma criança no banco de trás. Falei, gente, o tempo voou. Davi disse, a nossa vida é um conto ligeiro. Davi disse, se ele vira o rosto, ficamos confundidos. Se ele tira a respiração, morremos. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina. Vem por um tempo e logo se dissipa. A nossa vida é tão breve. A nossa passagem é tão curta. E a gente gasta tanta energia com bobagem. Estava vendo uma pesquisa. Pessoas que vivem agradecendo são pessoas gratas. Elas vivem mais. Têm qualidade de vida melhor do que as pessoas que só reclamam. E tem um monte de doença neurológica provocada por gente que só reclama. Depois pesquise. Não discuta seus desígnios com escarnecedores. Não conte os projetos de Deus para a sua vida, para quem não tem nada de Deus para te passar. Provérbios 14, 7 na NTLH, na linguagem de hoje. Afaste-se de pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para te ensinar. Está aí, a tradução linguagem de hoje. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Conhece pessoas assim? Tem um pingo de juízo. Fala assim, gente, fulano é doido. Olha para você ver. Se você quer afundar mais rápido, ande com essas pessoas desajuizadas. Provérbios 13, versículo 4. Quer ser vencedor? Amém ou não? Amém. Moisés, quem sou eu? Você é. Provérbios 13, 4. Pois por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Talvez você não tenha habilidade, mas você é esforçado. Você vai fazer mais do que um preguiçoso. Se esforça. Se esforça. Trabalhe diligentemente. Vira para quem está do seu lado e diga assim, se qualifique. Você tem que se qualificar, meu irmão. O mercado está competitivo, hein? Ninguém me dá uma oportunidade. A oportunidade chega. Você não está qualificado. O emprego da sua vida chegou. Você sabe fazer planilha no Excel, não sei o quê, blá, blá, blá? Não. Você sabe como é que liga o computador? Sei, que botãozinho ali, ó. E mais, eu sei isso daí. Perdeu. Não se qualificou, não se preparou. Ele quer, mas não se prepara. Para. Você tem que se qualificar. Oportunidades vão vir. Se você não pegar, alguém vai pegar. Então você tem que estar pronto para quando ela chegar. José deixou a casa do Potifar top. José chegou na cadeia e deixou aquele lugar top. Quando chegou a hora do governo no Egito, ele já sabia como que funciona, como que administra. Uma coisa é eu ser mais um na casa de papai. Outro é eu ter que dar meus pulos, me virar, me qualificar, me preparar. Provérbios capítulo 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso, ele quer, gente. Ele quer. Mas as mãos dele... Pastor, até queria pegar isso aí para ajudar, mas... Ai, meu Deus, ó céus. Gente, misericórdia. Diga comigo, o sucesso é a recompensa por tomar boas decisões.
A chave de sucesso está aqui. Decida bem. Escolha certo. Ser livre para escolher. Mas lembre-se, será escravo das escolhas que faz. Seja discreto com seus planos pessoais e os seus negócios. Tem gente que não tem descrição nenhuma para os negócios dele. Aí dá com os burros na água, culpa o diabo e o planeta. Provérbios 13, 3. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Então está aí o segredo do negócio. Por que está dando certo para tu? Já contei esse exemplo aqui. Uma outra igreja que eu fui pastor, não tinha na cidade distribuidora de gás. Aí o cara chegou, pastor, eu estou pensando aqui, falou para todo mundo ouvir. Aqui não tem, né, distribuidora de gás. Vou ver se eu junto um capital e monto, porque quem tem que ir para fora para comprar gás, ou então tem que esperar o caminhão passar, e aí eu vou juntar um capital. E o outro irmão do lado, só ouvindo. O cara foi lá, deu entrada na documentação lá no setor que libera esse tipo de coisa. Foi lá, liberou todo, montou o negócio. O irmão, falou demais. Tem gente que não aguenta. Fulano, nem te conta. Não sei se eu falo para você. Estou com... para você eu acho que eu posso falar. Tem gente que não aguenta, ele se auto-sabota. A Bíblia fala tudo. Vira para quem está do seu lado e diga assim, espere Deus ouvir sua oração. Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos maus, porém ouve as orações de quem é correto. Você é correto, meu irmão? Você é correto? Sucesso é a recompensa por tomar boas decisões, fato. Mas pense comigo. Digam comigo, por favor. As minhas escolhas definem o meu estresse. Sabe por que você está estressado? Escolheu errado. Sabe por que você está nervoso agora? Porque agiu precipitado. Então, a maneira como vai passar teu dia é determinado pelas escolhas que você faz. Busque a correção e a direção de mentores dignos. Busque orientação de gente que sabe mais do que tu. Busque orientação de quem já chegou onde você quer chegar. Provérbios 15, 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Mas e o orgulho? Deixa aceitar a correção? Não. Tem meus direitos. Lembra da mensagem de hoje pela manhã? Saul falou, quem vencer, eu dou a mão da minha filha. Davi venceu, e ele deu a mão da filha dele para quem? Para Adriel. Já pensou? Ô Davi, corre rapaz, tu tem direito, o rei prometeu. O Saul tinha falado o quê? Eu dou para Adriel, ele vai vir, na hora que ele conversar fiado aqui na minha frente, eu mato ele. Davi falou, quem sou eu, rapaz, para ser genro do rei? Esse aí é meu lugar. Acho que isso não. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Evite focar a falta de graça que eles possam demonstrar a você. Em vez disso, concentre-se em maximizar e aumentar seu nível de excelência.
Quem está te mentoreando não vai fazer cafuné em você, vai te espremer, vai te confrontar, vai botar o dedo no teu nariz, vai falar o que tu não quer ouvir. Se você leva para o campo do pessoal, você se lasca. Se você entende o processo, você alcança a excelência. Mas o orgulho, deixa. A mansidão não está no tom de voz. Existem pessoas que são boas, porém explosivas. No entanto, há outras que são más, mas são calminhas, caladas. Mansidão é ter domínio sobre o poder. Essa é a definição do grego. Então não acha que a pessoa é ruim porque ela é explosiva, porque fala igual eu falo. Que eu até falei com os midianitas da igreja. Vocês botam umas fotos minhas para chamar o povo para o culto, nós vamos esvaziar a igreja. Porque vocês põem a minha foto assim. Aí bota lá, venha para o culto. Eles olham para a minha foto e falam, você está doido, aquele cão vai matar nós lá. Aí a Luísa, como gente boa demais, pastor, mas vamos lá, né? Suas fotos também não ajudam, né? Eu falei, amiga da onça, hein? Se é amiga da onça, não é à toa que é medianita. Não precisa fazer coraçãozinho não, Luísa, você é medianita. Tem os meus medianitas ali, ó, na galeria, no som. Mas não é não, quem vai vir para uma propaganda dessa? Tudo que é propaganda legal, eles fazem o quê? Aí eu tô. Nossa, vai ser um culto mesmo, a cara do cara, meu Deus. Nós vamos melhorar, vai estar só assim. Vai dar certo. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, é poder sob controle. Mansidão é fruto do Espírito, não pode ser produzido pelo homem. Provérbios 16:32 diz, melhor é o longâmino do que o herói da guerra, e o que domina o seu próprio espírito que o que conquista uma cidade. Então o herói, meu irmão, é quem consegue controlar o seu temperamento. E vamos cá, todo mundo que está aqui dentro tem que lutar para controlar o seu temperamento. Que em algum momento da vida você estoura com alguém. Em algum momento da vida você já falou que não devia. Em algum momento da vida você já arrependeu por ter falado o que falou. Ou tem alguém que nunca fez isso aqui dentro. Cadê o primeiro mentiroso? Levanta a mão, por favor. Cadê o primeiro mentiroso? Levanta a mão, por favor. Daqui a pouco alguém vai falar, pastor, é só o seu mesmo, pode baixar a mão. Espere. Diga comigo, espere. Conflitos desnecessários serão evitados. Tradução brasileira, TB, Provérbios 16:7. Quando os caminhos do homem agradam a Jeová, faz que tenham paz com ele até os seus inimigos. Olha bem, se você fizer e o que você fizer agradar a Deus, até quem te odeia, Deus vai fazer ter paz com você. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Sim. Então, se não estão reconciliando, é porque está faltando agradar quem? Cuidado para que coisas muito pequenas não decidam a sua alegria diária, já disse. A bênção do Senhor vai te alcançar, você crê? Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É melhor ganhar um pouquinho, mas eu sei de onde veio, posso provar como consegui, posso falar como fiz, do que ter muito e não poder dizer a origem. Pensa nisso. É Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É Ele que vai suprir a sua necessidade, você crê? É Ele que vai suprir a sua vida. E caminhando para o final, em 9º e último lugar, parte B, o Senhor irá conectar você
a grandes coisas. Deus vai te conectar a grandes coisas. Em Juízes 16, 26, um garoto levou Sansão para 2 colunas principais, e foram mais os mortos na sua morte do que em toda a sua vida. Um garoto colocou Sansão no lugar certo. Um garoto. José, em Gênesis 41, do 9 ao 14, um copeiro levou José à presença de Faraó, que o torna quem? Governador do Egito. João 6, 9, um menino com 5 pães e 2 peixinhos, quase 25 mil homens, no total geral, quase 20 mil. Deus pode te conectar a coisas grandes, mas você acha que só vai acontecer se for aquela pessoa importante. Deus pode usar uma pessoa simples. Essa semana, tomando um cafezinho com nosso querido irmão Isaí, eu falei, conversando com ele, 6 anos atrás, eu, e naquela época não era nem o pastor, era o Cleison. Ele não era pastor ainda. Meu aluno no seminário lá em Una. Pastor, a igreja do meu pai, lá em Mimoso, está em sucessão pastoral. O senhor toparia ir lá? Ela falou, Cleison, topo. Aí eu cheguei aqui num domingo pela manhã, há mais de 6 anos atrás. Quem me conectou aqui? Nem era daqui, o Cleison já estava morando em Alegre. Hoje é pastor. Está ali em Castelo. Uma pessoa que nem me conhecia direito, só ali como aluno e professor, sala de aula. Você está achando que para Deus te colocar onde Ele quer, Ele só precisa de uma pessoa. Toda a trajetória de José foi de preparação para se encontrar com o copeiro na cadeia. Para 2 anos e meio depois do encontro, o copeiro soprou o nome dele no palácio. Irmão, eu já disse isso aqui, mas eu quero encerrar com isso. Que bom que Deus não ouve algumas orações que a gente faz. Que Deus não atende alguns. Que bom que Deus não atende uns pedidos que a gente faz para Ele. Porque se Deus tivesse atendido o pedido do José com o copeiro, sabe quem que ia ser o José? Só mais um cara lá na cozinha do faraó. E acabou. Porque Deus não ouviu o que José estava pedindo. Ele se tornou governador do Egito. Talvez você está aqui, você que está me assistindo, está assim, Deus não me ouve. Eu queria tanto aquilo ali. Eu queria tanto conquistar aquele negócio ali. E Deus está falando, querido, você vai estar acima daquilo que você está pedindo ali. Espera. Se prepare durante a espera. Porque você não vai ser um funcionário, você vai ser o dono. Você não vai ser mandado, você vai mandar. Espera. Mas a gente é muito apressado, né? E o apressado come. Espere, porque tem um tempo de Deus chegando para a sua vida. Aguente o processo da preparação, porque é ela que está te preparando para o propósito. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar.